Oi! Tá no endereço certo, né? É o nosso homem calçado. Ah, boa noite para todo mundo. É, eu vou ajustar aqui. Escapou? Deixa eu. Pediu você adicionar aí. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, Hare Krishna. Tá no som da TV, não é isso? Tá no som da TV, então. Tá escutando? Hare Krishna. Pronto. Tá ouvindo? Dá para ouvir? Eu vou desligar e tentar ligar de novo, tudo bem? Você liga. Probleminha técnico. Tá bom. Ah, daqui 1 minuto vamos começar. Problema técnico com Suzano acontece nos melhores mandiras, né? Problemas técnicos, mas daqui a pouquíssimo vamos começar a aula. Desculpe o atraso, foi sem querer. Ah, Krishna. Posso dizer que para vocês que estão assistindo agora que são as 7 horas aqui, mais ou menos, 7h02, em North Carolina, e amanhã estou partindo para Nova York de manhã, e amanhã à noite às 7 horas, se Krishna quiser, eu vou sair de Nova York para Tel Aviv, Israel, e vamos passar um tempo lá. Eu tenho boas notícias que eu acho, não sei se ainda foi comunicado, que eu estava trabalhando um livro, uma novela, imagine. E terminei o livro agora. E mandamos para nossa editora e voltei agora para o livro dos Pandavas, Mahabharata, que não é só Mahabharata, mas estamos integrando Mahabharata com o Srimad Bhagavatam, 10º canto, e também o 9º canto, que fala coisas importantes sobre a história de Krishna. Assim que já estou no Mahabharata de novo, com muita felicidade. Voltei para o Dwapara Yuga. O tempo está muito bom hoje em Dwapara Yuga. E um trabalho imenso. É um trabalho imenso de compreender, integrar todo esse texto imenso. Tem aspectos geográficos, obviamente, políticos e espirituais e filosóficos, motivações. Então, é uma história que abrange muitas gerações, começando com o grande rei Vasu, uma figura muito importante que não se fala muito dele, mas espero poder mostrar que ele era uma pessoa muito importante em toda a história de Vasu. O filho dele, Satyavati, e também a filha e filho Brihadrata. O filho de Satyavati é Vyastev, o filho do seu filho Brihadrata é Jarasandha. Então, Jarasandha, um demônio muito importante, muito problemas sérios de atitude, mas Jarasandha, esse famoso demônio, e Vyastev tem o mesmo avô. Então, uma história muito interessante. Então, com Jarasandha, já estamos na 3ª geração. E a próxima geração depois de Jarasandha é Kansa e Pandu
e Vasudeva, o pai de Krishna, toda uma geração. Então, temos que compreender várias camadas, várias gerações. Então, quarta geração seria Kamsa, Pandu e Vasudeva e outros, e a quinta geração seria Krishna e os Pandavas. Então, quando falamos do Senhor Krishna, dos Pandavas e todo mundo mais ou menos dessa idade, estamos já na quinta geração da história. Porque o próprio Mahabharata diz, porque o Mahabharata já por milhares de anos é uma história muito importante, muito famosa, e devido ao tamanho imenso do texto, vários sábios começaram a história em diferentes pontos, porque o Mahabharata, como o Bhagavatam, conta toda a história do universo. Cosmogonia, que significa a história, a origem do universo, cosmografia, uma descrição de como o universo está agora, e a geração a procriação de grandes sábios e semideuses. Então, sempre assim como hoje em dia podemos dizer que a maioria das pessoas que leem ou assistem filme de Mahabharata, ou leem Mahabharata, se concentram na história principal, na história central. Isso sempre era o caso, mesmo milhares de anos atrás as pessoas faziam isso. Claro que algumas pessoas liam tudo, mas muitas pessoas estudavam ou escutavam a história principal e central. Então, o Bhagavatam diz que tem sábios, muitos sábios, que preferem começar sua narração do Mahabharata com a história de Vasu. Ups, já estamos no ar. Então, Hare Krishna. Hare Krishna. Para os muitos devotos que estão assistindo por Ustream, ao mesmo tempo que estou falando com vocês, ou para vocês, estou por Skype com a comunidade espiritual de Suzano, perto de São Paulo, liderado por Jagokula Prabhu. E primeiro, para começar, agora que estamos falando com Suzano, eu queria agradecer Jagokula e, claro, que os outros devotos para o serviço extraordinário que estão fazendo lá. E Jagokula sempre era um líder no movimento, quase desde o começo, e associado antigo meu, ele não me deve nenhum dinheiro, que é uma coisa muito positiva. E quero agradecer assim o serviço realmente extraordinário no sentido literal que ele está fazendo e agradecer também a todos vocês. Agora que eu estava esperando que vocês resolvessem assim, esses pequenos problemas técnicos, estava falando com os devotos sobre Mahabharata e explicando que agora 2 dias atrás terminei a novela interminável, parecia interminável, parecia meu Sanatana Dharma, meu dever eterno, tentar completar esse livro, mas agora, graças a Krishna, o livro completou-se, ou Krishna completou o livro, e mandei para o editora, e estou assim tomando terapia para não pegar o livro de novo e fazer mais uma mudancinha. Então agora já comecei o Mahabharata de novo e já fiz muito trabalho e estava explicando que é uma história imensa, porque quando chegamos na história de Krishna e os Pandavas, que uma geração, assim como vocês têm amigos da sua idade, ou também algumas pessoas têm o privilégio de ter inimigos da sua idade. Mas, assim, todos nós pertencemos a uma certa geração, como nossos pais, são outra geração. E quando chegamos no momento histórico de Krishna e os Pandavas, já estamos na 5ª geração
da história. E as 4 gerações prévias que não recebem sempre muita atenção, eu como uma pessoa academicamente treinada na historiografia, eu fico muito interessado e na realidade as 4 gerações antes de Krishna, os Pandavas, são importantíssimas para compreender como Krishna preparou o terreno para chegar. Como sabemos, quando Krishna chega, ele traz toda uma, como se diz em português, espetáculo. Todo um teatro super desenvolvido e sofisticado. E Prabhupada, Prabhupada dava, em geral, o exemplo que, por exemplo, se um presidente de um país, presidente super popular como a Dilma, mas se o presidente de um país vai ou visita outro país, existem muitos preparos, você pode ver na televisão, nas notícias, que chegou, por exemplo, no Brasil, o presidente de tal outro país. Mas antes de uma pessoa importante chegar, existem muitas preparações de segurança, de organização, de programas, de muita coisa. Então, imagine quando Deus chega neste mundo como presidente de todos os universos, primeiro-ministro de todos os mundos. Então, quando Krishna chega, como sabemos, até Krishna gosta de se associar com devotos, né? Ele prefere, então, antes de chegar, ele prepara toda uma realidade histórica. E talvez agora, hoje, vou contar um pouco sobre como Krishna preparou sua chegada neste mundo. Porque eu acho muito interessante, agora isso é meu serviço principal. E meu serviço de agitar a isca é um serviço talvez secundário agora. Mas, claro que não vou negligenciar esse outro serviço, mas... Então, eu vou explicar algo sobre a chegada de Krishna, neste mundo. Vocês devem saber, ou alguns de vocês sabem, que uma das encarnações sempre mencionadas no Bhagavatam e mesmo nessa canção famosa de Jayadev Goswami, Jaya Jagadisha Hare, e que uma canção muito famosa que canta sobre as 10 encarnações famosas de Krishna. Uma dos versos cantamos todo dia, Keshavadrita Narahari Rupa, Jaya Jagadisha Hare, a canção para o Senhor Nrsingadev. Essa canção que a gente canta todo dia é um dos 10 versos. Uma das 10 encarnações glorificadas nessa canção. Então, uma das encarnações nessa canção e também no Bhagavatam é Parashuram. Parashu significa machadão. Ou machado, entende? E Rama, desfrutar, prazer, como a palavra Rama em si significa fonte de prazer. Então, Parashuram significa aquele que está curtindo o seu machadão. No sentido de, bom, ele usou o machado de uma forma cirúrgica, né? Para cortar um abscesso social e histórico no mundo e salvar o mundo do reino de reis exploradores e violentos que agrediam as pessoas inocentes e até os sábios. Então, quando Parashuram veio e acabou com a classe, digamos, governante do período histórico, ele salvou o mundo, mas houve um problema, que não tinha ninguém para governar. Hoje no mundo, todos temos experiência do estado do mundo quando não tem
governantes qualificados. Acho que em todo o país temos uma experiência diária disso. Então, para resolver esse problema, para reproduzir, literalmente, uma classe de governantes qualificadas, governantes que podiam guiar o povo, proteger os povos espiritualmente e materialmente, para lograr isso, os brahmanas mais qualificados, brahmanas puros, de mente completamente limpa, conscientes de Krishna, aceitaram dar filhos para as jovens kshatriyas, porque a classe social de guerreiros e de governantes inclui, obviamente, as mulheres. Então, um guerreiro governante é chamado kshatriya e a mulher é kshatriya, a palavra feminina. Então, algo muito interessante aconteceu na Terra. Isso é que os brahmanas mais qualificados, mais puros, mais livres de luxúria, deram para essas kshatriyas, as filhas de reis, deram filhos. Esses filhos cresceram e ficaram os novos reis do mundo. Mas devido a que seus pais eram grandes santos e sábios, houve um período, como se diz, dourado na Terra. O Mahabharata diz claramente que o Satya Yuga, a era planetária mais avançada, mais pura, mais espiritual, um planeta orgânico, mas que o Satya Yuga que aconteceu assim muitos milhões de anos atrás, que voltou, mesmo que era Dwapara Yuga, a era antes da nossa era de Kali, que a Satya Yuga voltou a este mundo, a era dourada, a era de paz, de tranquilidade, porque os reis, todos os reis do mundo eram filhos de grandes sábios. Mas então, nesse momento tão excelente, esse momento tão assim avançado, tão feliz e puro da Terra, exatamente nesse momento, pessoas muito ruins aproveitaram para tomar poder neste planeta, para tomar o planeta. Como sabemos, assim como no Brasil ou qualquer país do mundo, existe classe superior, como se diz, classe alta, classe média, classe baixa, em termos de, podemos falar de posições econômicas, que obviamente poder econômico também produz poder político. E em toda parte do mundo existem essas três classes. Agora, a justiça da distribuição de riqueza ou a injustiça, o ponto até que ponto as classes superiores servam e ajudam as outras classes ou exploram e se aproveitam. Isso depende de diferentes culturas, diferentes momentos históricos, mas por justiça ou por injustiça, por bem ou por mal, o fato é real que existem as três classes, em termos de qualificações, de níveis de inteligência, de habilidade, de poder. Então, essa mesma situação existe no universo, que existem deuses, ou semideuses, meio deuses, né? Semideuses, e existem cidadãos do universo mais ou menos como nós, e pessoas em planetas, ou mesmo nesse planeta, pessoas em situações um pouco lamentáveis. Agora, como por exemplo, entre pessoas ricas, certos ricos tentam dar para caridade. Agora existe uma moda para os bilionários de fazer caridade e tudo mais.
E outros bilionários são realmente pessoas ruins, que preferem comprar seu quinto jato executivo antes de dar um tostão de caridade. Então, entre ricos, entre pobres, entre a classe média, existem pessoas boas e ruins. E assim mesmo, entre as pessoas superiores do universo, superior no sentido de poder mesmo, e inteligência, como tem pessoas que moralmente são ruins, mas que são muito inteligentes. Isso é o problema. As pessoas que têm muita inteligência, capacidade, talento, mas moralmente são deficientes. Então, assim mesmo, existe uma classe no universo de entidades, pessoas que têm grande poder, têm o poder de semideuses, mas que são moralmente deficientes. E essas pessoas são chamadas os asuras, ou dánavas, ou daityas. Inclusive, os dánavas, ou os daityas, como chamamos, temos um termo um pouco pejorativo, demônios. E é interessante que os daityas são primos, ou mais que primos, meio irmãos, dos semideuses, porque Kashyapa Muni, um grande sábio, que tinha várias esposas, e com Aditi, ele procriou os Adityas, os semideuses, e com a irmã de Aditi, Diti e Aditi, com Diti, ele produziu os Daityas, que são o que chamamos pejorativamente os demônios. Então, os demônios, existe uma luta pelo poder, como neste mundo e em qualquer mundo. No Brasil, em qualquer país, em qualquer estado do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, existe, ou de qualquer país, existe essa briga por poder. Né? Por exemplo, eleição para prefeito, para governador, não é que tem um candidato. Tem vários grupos, interesses, poderes. Então, assim mesmo, os asuras estão sempre querendo tomar o poder e ficar assim encarregados do universo. Agora, houve uma batalha, a história do Mahabharata, grande Bharata Maha, temos essa palavra ainda em português, Maha, que através do grego mudou-se uma letra e em português é Magna, como magnífico. E Magna Carta e tudo mais. Esse Magna é Maha. Um detalhe linguístico, e depois eu volto para a programação, assim, que existe uma tendência que um H, letra H em sânscrito, vira G em línguas europeias. Assim temos Maha e Magna. Também a palavra Aham, eu, Aham, que vira em grego ego. Se você muda assim H para G, de Aham, ego, a palavra ego. E várias palavras assim. Então, os asuras, o Mahabharata, a história do Mahabharata realmente começa no 8º canto do Bhagavatam. Porque no 8º canto do Bhagavatam há uma grande guerra cósmica, intergaláctica, uma guerra entre os suras e asuras, os devas, semideuses e os asuras, os demônios. Os demônios, sendo demônios, fazem o que fazem melhor, enganem. Porque existiam certas regras de combate. E quando os guerreiros perdiam, eles começaram a usar certas armas ilegais, ou armas proibidas. Então, essa altura, os semideuses ficaram meio sem jeito, porque os demônios não deram bola para eles. Então,
A essa altura, Indra lembrou a Vishnu, o Senhor Supremo, e ele chegou na hora, montado em Garuda, um veículo super avançado. E é muito interessante, porque tudo isso está no 8º canto do Bhagavatam, mas temos que prestar atenção, porque quando Vishnu chegou, Krishna, o Senhor sendo Pai de todo ser vivo, sendo equânime, sendo completamente consciente de Krishna, quando ele chegou, ele não tomou na hora, ele não tomou imediatamente o lado dos semideus, ele chegou, assim como Jesus disse, abençoados são aqueles que fazem a paz. Então, Vishnu chegou, e bom dia todo mundo, tudo bem aí? Mas essa altura, sem Vishnu fazer nada, um demônio muito impetuoso, impulsivo e que precisava muito de um programa de 12 passos para controle da ira. Ele imediatamente atacou Vishnu, agrediu. Na realidade, ele jogou uma, como se chama? Lança. Tá? Lança. Jogou um tridente. Dente, tridente. Tridente também em sânscrito. Dente é danta. Dente, como 3 dentes, né? Isso de sânscrito, tridanta. Então, jogou essa lança e primeiro queria matar Garuda. Porque matando Garuda, Vishnu ficava, obviamente, sem veículo, né? E não tinha muitos táxis voando aí no campo de batalha. Então ele jogou essa lança para Vishnu. Então Vishnu, como se diz? Move. Como se diz? Movido. Um jogo assim super elegante. Ele pegou a lança na mão e jogou a mesma lança, esse demônio, e jogou tão duro que esse demônio estava montado em um leão. Veículos orgânicos. Então, jogou a lança, matou, e a lança penetrou assim, furou o demônio e furou o leão também, que era meio desfavorável para a consciência de Krishna. Então, matou também o leão. Agora, esse demônio é Kala Nemi. O nome que é um nome muito importante. O nome do demônio é Kala Nemi. E é importante porque quando os demônios perderam, porque Vishnu entrou e virou o jogo, como vocês dizem, e Aro Dahod, entende? Aro Dahod. A palavra Kala Nemi significa como o aro assim, da roda do tempo que mata todo mundo. Então, é pessoas perigosíssimas. Quando os demônios morreram, o guru dos demônios, porque assim como todos os demônios têm seu guruzinho, têm seus conselheiros, então Shukracharya, que é professor branco, porque Shukra é branco, então Shukracharya, que significa professor branco, ele tinha o poder de reviver os demônios com tal que seus corpos não foram assim esmagados, mutilados. Se eles morreram, mas o corpo ainda estava razoavelmente um corpo. Então, ele podia reviver os demônios, um poder chamado Sanjivani. O poder de reviver, Sanjivani. Então, ele reviveu os demônios. Agora, quando digamos, um exército, um movimento militante, quando perde, às vezes eles transformam sua guerra numa insurgência. Uma insurgência. Quer dizer, eles não têm o poder no momento de confrontar diretamente o governo. Então, eles se tornam como guerrilheiros, ou insurgência. Agora, podemos observar no mundo, em toda parte do mundo, que os insurgentes sempre se juntam num lugar geograficamente difícil de acesso.
Como, por exemplo, podemos ver que o FARC, em Colômbia, foram para a selva. Podemos ver que, por exemplo, no Sudão, e o sul de Sudão, foram para o deserto. Podemos ver que em Chechnya, por exemplo, foram para a serra, onde, por exemplo, veículos militares não chegam facilmente, porque na terra, antes da Revolução Industrial, eram cavalos e elefantes. Então, em certas regiões que são difíceis de acesso, os insurgentes tiram a vantagem do governo e tentam equilibrar assim os poderes. Então, isso é estratégia de insurgentes desde sempre. Isso é exatamente o que os Asuras fizeram. Eles decidiram como se diz, agrupar, eles decidiram se juntar e tentar voltar, tomando primeiro uma área, podemos dizer, difícil de acesso, ou simplesmente uma área que ninguém suspeita. Outra estratégia de guerrilhas assim, urbanas é de se instalar em bairros muito perigosos ou baixos, onde a polícia não tem muita influência, onde ninguém quer saber, ninguém presta atenção, são eles. Então, os Asuras celestiais se tornaram insurgentes e sua estratégia foi de tomar um planeta esquecido, em espanhol, olvidado, um planeta assim esquecido, mais ou menos fora de mão, que não está na Dutra cósmica, onde o governo não vai muito, e escolheram um planeta chamado Bumi, a Terra. Então, os demônios, vendo que na Terra, os reis estavam numa boa de sábio, Por exemplo, para dar um exemplo, a geração, 4 gerações antes de Krishna e os Pandavas, o que faziam os reis? Vasu, os 2 reis mais importantes, Vasu, que era rei de Chedi. O reino de Chedi, mais ou menos, seria 500 quilômetros ao sul de Delhi, na parte do extremo norte de Madhya Pradesh. Então, no reino de Chedi, mas o rei Vasu, ele meditava, ele era um yogi, porque não tinha crime, não tinha vilão, não tinha nada. Então, os reis meditavam, faziam yoga. O rei Vasu, que era um príncipe antes, muito poderoso, queria se elevar ao planeta de Indra. E o rei Kuru, que era Pratipa, o pai de Shantanu, ele se sentou na beira da Ganga, o rio Ganges, e meditava. Então, os reis do mundo praticavam yoga, porque não tinha nada a fazer, não tinha demônios, não tinha vilão. Então, os demônios decidiram, vamos lá mesmo, porque ninguém suspeita nada, todo mundo está nessa viagem de paz e amor. Assim como os hippies são muito fáceis de esmagar, né? Porque a polícia chegava com armas e os hippies, paz, amor, e pá. Então, desceram uma paz para eles. Então, assim mesmo, os demônios decidiram invadir e tomar esse planeta. Mas eram muito, como se diz no Brasil, espertos, no sentido que eles entendiam que eles não podiam, como se diz, eles tinham que aproveitar a força, como Guerra das Estrelas. Antes de George Lucas, Bacta George, antes de escrever Guerra das Estrelas, ele estudou muito a mitologia do mundo. E ele pegou essa ideia da força, que a força esteja com você. Ele pegou isso com, assim, certas tradições e filosofias marciais
orientais, como de Japão. Mas temos que lembrar que essas tradições foram para o Japão e outros países com a transmissão geral de cultura védica a essa região com a migração do budismo para essa parte do mundo. Então, por exemplo, existe uma forma de luta chamada Jiu-Jitsu. Vocês conhecem, né? Geralmente, a maioria dos gurus dizem que são peritos em Jiu-Jitsu. Estou brincando. Então, mas essa palavra Jiu-Jitsu é sânscrito. Porque em sânscrito, a palavra Jujutsu significa guerreiro. Literalmente, aquele que deseja lutar. Inclusive, no primeiro verso de Bhagavad Gita, Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveta, Yuyutsava, a palavra Yuyutsava é simplesmente a forma plural de Jujutsu. E, obviamente, a cultura védica partiu para a China, para o Japão, do litoral oriental da Índia, obviamente. Ou do litoral ou da região oriental da Índia. E na parte oriental da Índia, eles pronunciam Y, como chama? Y, como J. Então, até hoje em Bengala, Orissa, Jujutsu seria Jujutsu, que se transformou em Jiu-Jitsu. Então, essa ideia de Luke, deixa que a força esteja com você. Então, todo esse negócio veio da filosofia marcial da Índia, da cultura védica. Então, os demônios, para evitar que a força estivesse com os semideuses, para não, digamos, violar Dharma, eles tinham um plano muito interessante. Eles decidiram, com seu poder, nascer nas famílias reais da Terra. Nascer nas famílias reais da Terra para tomar poder, tomar o planeta, sem, como se diz, tirar uma flecha. Então, isso foi o plano. E assim, utilizar a força, e a palavra para dizer a força cósmica, a palavra em sânscrito é Dharma. Por exemplo, o Mahabharata diz que Dharma rakshito rakshati, Dharma hingsita hingsati. Quando o Dharma é protegido, Dharma protege. E quando o Dharma é ferido, Dharma fere. Como quem por ferro fere, né? Por ferro será ferido. Então, isso vem, toda essa ideia do Mahabharata, quando Dharma é ferido, Dharma fere. Então, por isso, nascendo como príncipe, nascendo nas famílias reais da Terra, eles começaram a tomar o planeta. E podemos observar também que eles, para começar o jogo, nasceram nas duas famílias reais mais importantes do mundo. Em geral, podemos dizer que os gurus eram, como se diz em latim, primo entre pares. Porque se estudamos a ciência política da cultura védica da Mahabharata, não era monarquia absolutista, como, por exemplo, Luís XIV, coitado. Mas era como se dizia na Europa, antes da monarquia absoluta, que estragou a Europa e realmente trouxe as revoluções contra a monarquia absolutista, como a Revolução Francesa e várias outras. Mas antes disso, do extremismo, um extremo foi para outro, levou para outro, tinha um tipo de monarquia em que o rei era o primo entre pares, que significa primeiro entre pares, ou primeiro entre iguais. Porque tinha vários nobres, os diferentes nobres realmente tinham poder
nas suas regiões, mas entre os nobres, um era mais o primo, o primeiro entre iguais, que era o rei. Isso é exatamente primo entre pares, que era a filosofia política da, digamos, monarquia europeia pré-absolutista. Isso também era a filosofia política da Índia no tempo do Mahabharata. Por exemplo, podemos observar que mesmo que Yudhishthira fosse Samrat, o imperador, mas ele nunca, segundo toda a evidência que nós temos, Yudhishthira nunca interferiu nos assuntos políticos internos de outros reinos. E, por exemplo, quando Bhishma, que representava, era o regente, como se diz em português? Regent. Um momentinho, tem um dicionário aqui. Regente. Um regente é uma pessoa que não é o rei, mas que governa o Estado na ausência de um rei. Por exemplo, se o novo rei é muito jovem, não pode. Então, antes de Pandu crescer suficientemente para tomar o reino, a dinastia Kuru era governada por Bhishma, que era regente. Mas ele era regente dos Kurus. Mas quando ele foi para o Swayamvara das princesas de Kashi, para trazer princesas para... desculpe. Abre para... foi sem querer. Não? É preço que pago, né? Sendo líder de seita. Então... Agora, mas quando Bhishma, que tomou esse voto de Brahmachari, mas quando ele queria trazer princesas para seu irmão Vichitravirya, ele apareceu no Swayamvara de Kasi. Não era como a chegada de Augustino, imperador romano. Não é que ele chegou e todo mundo se inclinava e o imperador... Não, ele tinha que lutar como todo mundo, primo entre pares. Entre iguais. Então, por isso, mas nesse momento histórico, os dois reinos mais importantes eram os Kurus e também, ou três, vamos dizer, os Kurus, os Yadus, que eram muito importantes, e Chedi. Porque na geração de Vasu e de Pratipa, o reino dominante era Chedi, não Kuru. E o Mahabharata diz que Chedi Raja, o rei de Chedi, o rei Vasu, era imperador do mundo. Nesse momento político. Então, nesse reino que Indra pessoalmente, porque Indra queria resolver o problema da invasão dos Asuras sem outra vez ter que chamar Vishnu. Porque no oitavo canto, Indra, que assim, super guerreiro cósmico, não, eu vou fazer isso, eu vou resolver esse problema, deixa comigo. Mas não conseguiu, teve que chamar Vishnu. Então, de novo, não, esta vez eu resolvo. Então, o Vasu, o Indra tentou resolver empoderando Vasu. Mas o problema aconteceu, e Vasu conseguiu. Ele tinha um avião de cristal que sobrevoava até a Terra e realmente protegia a Terra da invasão dos demônios. Porém, Viprachiti é mencionado muitas vezes no Bhagavatam, o primeiro dos Danavas, um dos demônios mais poderosos. Ele, com seu poder, nasceu na dinastia Chedi e tomou a dinastia. Sem violar Dharma. Ele explorava a força cósmica de Dharma, porque como príncipe de Chedi, o neto de Vasu, ele tomou esse poder. E ficou rei mais... Então, e nos Yadus, o protegido de Viprachiti,
Viprachita, esqueci de mencionar. Ele nasceu como Jarasandha. Esse demônio, que mesmo entre demônios, o primeiro, superpoderoso, nasceu como Jarasandha na dinastia de Vasu, que era o representante de Indra na Terra. E tomou a dinastia. Então, na dinastia Yadu, que era o pai de Krishna, e outra dinastia que tinha o dever de proteger a Terra dos demônios, um demônio nasceu nessa família e tomou a dinastia. E esse demônio era Kalanemi, o demônio impulsivo, problemas de ira. E esse demônio Kalanemi, que Vishnu matou no 8º canto, ele nasceu como Kamsa. E para solidificar essa aliança de Asuras, Kamsa casou-se com as duas filhas de Jarasandha. Então era uma aliança de Asuras transplantadas à Terra. Então a essa altura, o plano de Indra, Vishnu, com todo respeito, deixe comigo. O plano desmoronou. Porque as dinastias empoderadas por Indra para proteger a Terra foram tomadas pelos demônios. Então foi a essa altura que Bhumi foi a Brahma. Assim, se você está numa loja, no aeroporto, você está frustrado com o atendimento, você fala, eu quero falar com seu chefe. Eu quero falar com seu supervisor. Então, Bhumi, que viu que os demônios tomavam a planeta, decidiu que Indra não conseguiu, preciso falar com Brahma. Supervisor. Então, foi essa. Então, o Bhagavatam, o 10º canto começa você tem que integrar a história do Mahabharata e a história do Bhagavatam e reconstruir a história e eu acho, minha conclusão é que exatamente nesse momento que Bhumi foi para Brahma e Brahma foi falar com Vishnu e Vishnu disse que tudo bem, eu mesmo venho. E pediu que os semideuses empoderassem grandes almas com seu poder. E assim os Pandavas nasceram com filhos de semideuses e outros também. Então, isso é a história do Mahabharata, que eu estou trabalhando nisso agora. Então, por isso que as gerações anteriores a Krishna são importantes para compreender o que acontecia na Terra. E outra vez, agora, não acredita nas fofocas, isso é só água. Deve ter, a essa altura, deve ter alguém falando no internet, não, que Hridayananda Maharaj, eu vi ele no... Como meu amigo Ritabhaja Swami diz, só cometi um erro na minha vida. Uma vez, eu pensei que estava errado, mas não estava. Então, obviamente, toda essa história de Krishna é coreografado por Krishna, orquestrado, é Krishna mesmo, que como o artista supremo, é também o artista supremo do teatro, e ele cria toda uma história multigeneracional por exemplo, depois de Krishna também, o filho de Arjuna, por exemplo, Abhimanyu, e os filhos de Krishna como Pradyumna, que é a 6ª geração. E depois disso, Parikshit, a 7ª geração. Então, podemos observar que na história básica, principal do Mahabharata, 7 gerações. E uma história, 7 gerações e pessoas morando em vários reinos do mundo. E interações políticas, econômicas,
sociais complexas. E, por exemplo, se você faz, eu já fiz, se você estuda, por exemplo, identifica no mapa da Índia, onde, e não só a Índia, todo o sul da Ásia, onde estavam os vários reinos. Você pode ver alianças geográficas, estratégias geopolíticas, e é muito interessante. Então, por isso, estou trabalhando nesse projeto agora. Já fiz muito trabalho e eu quero completar essa obra de apresentar assim essa história de Mahabharata. E agora nós, que estamos aqui agora, temos uma situação parecida. A venida, o aparecimento do Senhor Chaitanya, que é também Krishna, é Krishna mesmo, mas Krishna brincando como sannyasi. Então, podemos ver um paralelismo muito preciso entre os passatempos de Krishna e Chaitanya. Por exemplo, sabemos que o Senhor Chaitanya tem basicamente 3 fases dos passatempos: Adi Lila, Madhya Lila e Antya Lila. E basicamente Adi Lila, o Senhor Chaitanya, que é Nimai Pandit, são passatempos muito íntimos, muito familiares, que está sua cidadezinha, com seus amigos e parentes, e passatempos muito doces, como observamos no Chaitanya Bhagavat. Mas depois, ele tem que ir para, como diz, o escritório. Tem que ir a trabalhar, né? Então, ele sai de essa cidadezinha íntima, doce, ele viaja no mundo, pregando e derrotando as filosofias falsas e assim. E em Antya Lila, a última fase da sua vida, ele se aposenta, se retira dessa atividade direta de viajar e pregar, ele empodera cada vez mais que nunca seus devotos, e ele fica aconselhando os pregadores. Então, podemos ver claramente Adi Lila, Madhya Lila e Antya Lila nos passatempos de Krishna. Porque Adi Lila, obviamente, é Krishna Vrindavan. Exatamente paralelo ao Senhor Chaitanya Nimai Pandit Navadvip. Na sua, nem cidadezinha, sua aldeiazinha, com seus parentes, com seus amiguinhos, e as moças e tudo isso. Matando demônios, esses cavalheiros enviados por Kansa, e também uma senhora putana, mas ele está na sua aldeia, com seus amiguinhos e parentes. Mas assim como o Senhor Chaitanya sai para se dirigir ao mundo, também Krishna sai e vai a Mathura e depois a Dwarka para se dirigir ao mundo, para arrumar o mundo mesmo, não só proteger sua aldeia, mas proteger o mundo. Isso é Madhya Lila de Krishna. Então, assim mesmo como Chaitanya Mahaprabhu no Antya Lila se retirou dessa atividade direta de viajar e pregar, mas trabalhava através dos seus devotos, Krishna mesmo, onde o 10º canto do Bhagavatam termina, Krishna matando Shalva com seu avião, e os amigos de Shalva como Dantavakra, Vidurata e outros. Esse final do 10º canto é só um ponto meio, ou menos que meio no Mahabharata. Porque podemos ver, então temos que colocar Mahabharata e as cronologias de Mahabharata, 10º canto, e entendemos coisas interessantes. Quando Draupadi chorava para Krishna, que quando eu fui insultada na sala de jogo pelos Kurus, por que você não veio? E Krishna disse que eu teria vindo, porém, exatamente nesse momento, Shalva atacou Dwarka.
Eu tinha que salvar a dinastia Yadu e Dwarka. Então, onde termina o 10º canto do Bhagavatam, o Mahabharata está começando quase. Porque o jogo assim, o jogo falso, os Pandavas perdem seu reino e vão para a floresta. Mas quando os Pandavas ainda não foram para a floresta, o 10º canto termina. Então, por isso, e o motivo pelo qual o 10º canto termina aí, exatamente porque quando Krishna Mata Salva e seus amiguinhos, seus colegas, aí termina, nesse ponto, termina o Madhya Lila de Krishna. Depois disso, Krishna e Balaram também renunciam guerra, a luta direta, e assim como Chaitanya Mahaprabhu pregava através dos seus pregadores, Krishna começa a lutar através dos seus devotos, como os Pandavas. Então, por isso, o Mahabharata não fala tanto de Krishna, porque isso é antes da Lila de Krishna, que Krishna já... E, por exemplo, o Krishna é quadrigário, isso é português? Krishna é quadrigário de Arjuna, e Balaram faz uma viagem, né? Está viajando em lugares santos, porque os dois não lutam diretamente. Assim, podemos ver esse paralelo explícito entre Krishna Lila e Chaitanya Lila, de Adi Madhyayantya. Mas a diferença principal, a diferença principal nos passatempos do Senhor quando aparece como Chaitanya, isso é muito interessante, que como Krishna, não como Krishna, ele é Krishna, mas quando Krishna aparece mesmo, ele matou beaucoup de gente, ele matou muita gente mesmo. Tinha guerras mesmo, só Jarasandha trouxe milhões de soldados, e Krishna era como se diz, como barraca de tiro ao alvo. Então, o número de demônios que morreram, Kurukshetra, com Jarasandha, é um número enorme, mas é muito interessante que em todo Chaitanya Lila, ninguém morre. E os budistas, tinham um pregador budista que não se comportava. Então, Krishna só assim deu uma ping com uma bandeja na cabecinha. Assim, né? Com um pai dá uma tapa, né? Krishna deu uma tapa com uma bandejinha, pão. E esse budista ficou melhor comportado. Então, mas não há violência. Mas falando agora da gente, nós, que estamos aqui agora neste pobre planeta, que nós aparecemos, se podemos usar essa palavra, aos trancos e barrancos, nós aparecemos neste mundo no momento em que estamos vivendo a extensão do Antya-lila do Senhor Chaitanya. Porque os passatempos do Senhor Chaitanya não param, senão ele continua trabalhando através dos seus grandes devotos, mais recentemente, Bhaktivinoda Thakur, Gorkishore Das Babaji, Bhaktisiddhanta, obviamente Srila Prabhupada, e agora os servos de Prabhupada. Porque, obviamente, Krishna, não é que Krishna fechou a loja quando o Prabhupada externamente saiu. A loja está aberta ainda. Preços reduzidos. Né? Inclusive agora atacadão. Mas, então, agora nossa posição é de continuar nossa gloriosa tradição. Nós temos, como se diz, antepassado, é uma tradição gloriosa, avô, bisavô, bisavô e triple bisavô e assim.
que a nossa tradição é super gloriosa, as almas mais gloriosas da história do universo. Devemos ter muito orgulho em nossa tradição familiar, espiritual. E assim como a pessoa que sabe valorizar sua família, sente essa, não pressão, essa obrigação de agir à altura da sua gloriosa família. Então, assim mesmo, nós temos que também agir a essa altura. E podemos observar que como os grandes Vaishnavas, Acharyas, entenderam muito bem, eram super inteligentes, entenderam onde estavam e quando, e fizeram tudo o que fosse necessário para salvar o mundo. Então, eu vou encerrar lá. Eu acho que já ganhei meu prasadam, né? Então, de Suzano, qualquer pergunta aí? Uma pergunta? O senhor falou que a ideia deles... Está dando para escutar? Ah? Está escutando? O senhor falou que a ideia deles era se reunir na Terra Sim. para depois e conquistar a Terra, né? Para depois eles ganharem força e voltar a se expandir pelo universo? De novo, que Krishna veio e... Isso, mas ele falou que os Ashuras vieram para a Terra para conquistarem... Sim. E usar a Terra como Guerra das Estrelas, como se chama Estrela da Morte? Death Star? Não posso imaginar que os Vaishnavas não conheçam Guerra das Estrelas. Então... Que isso, meus filhos? Eles queriam usar a Terra como base para outra vez atacar os semideuses e tomar o universo. Então, por isso o Mahabharata acontece em 3 níveis. O nível mais, digamos, simples é que uma luta dinástica, a história da Terra. Mas outro nível é realmente uma história cósmica, porque como se diz em português, a aposta do jogo era o universo. Assim como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, podemos identificar certos campos de batalhas na Europa ou no Pacífico. Tinha muita guerra no Pacífico. Mas eles lutavam pelo mundo. A aposta era o mundo. E mesmo na Guerra Fria, né? Que tinha certos pontos de conflito, como, por exemplo, em Berlim, o Muro de Berlim, ou tinha certos lugares onde tinha o Cuba, mas a aposta era o mundo. Então, essa batalha na Terra, eles lutavam pelo universo. Por isso, Mahabharata é também uma história do universo e, em última instância, é uma história transcendental, porque Krishna veio para, em última instância, iluminar o universo inteiro. Por isso, os 3 níveis, obviamente, né? Dá para prestar um pouco de atenção. Que é uma história da Terra, do universo e do mundo espiritual, porque, em última instância, toda a história é para levar você para o mundo espiritual.
Mas os demônios conscientemente lutavam para o universo. Obrigado. Sim, sim, sim. Eu estou... Meu negócio, minha indústria é responder perguntas. Meu comércio, sim. Só consegue escutar? Como? Tá? Quem vai... Os outros que fazem perguntas tem que se aproximar, porque não dá para ouvir atrás. Sim, boa noite. Boa noite. O senhor fala de que Krishna permite o nascimento das Pleiades do mal aqui na Terra. E eu gostaria de saber assim, se Krishna permite o nascimento das Pleiades do mal aqui na Terra, qual é o momento da ofensiva do bem? Qual é o momento da ofensiva da luz? Nós vivemos um momento difícil. Qual é essa era? Kali. Era de Kali, uma era que a gente vê muita destruição na Terra, maldade imperando, mas e nós que temos a bondade no coração, que vemos com essa inerente, né, essa força inerente, ainda somos meio impotentes, né? Mas você saber qual o momento da ofensiva, como Krishna e o Senhor Caitanya vieram ao mundo no momento de ofensiva onde o mal se manifestava. Sim. Prende, por favor. Obrigado. Sim. Prazer. Existe uma diferença entre Chaitanya Mahaprabhu e Chaitanya Veloso, né? Então, sobre a primeira parte de por que ou como Krishna permite que os demônios nasçam assim, tem vários fatores aqui. Uma é que Krishna está criando uma história que por milhares de anos vai iluminar o mundo. Como, por exemplo, nas orações da rainha Kunti, no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, ela diz que alguns sábios dizem que Krishna, você veio a este mundo para criar um recurso de passatempos, de histórias, de batalhas, para que no futuro as pessoas puderam falar como estamos falando agora. Por exemplo, Hollywood, que eu nasci no sul da Califórnia, nasci bem perto de Hollywood, e quase, na maioria dos filmes, tem uma guerra ou batalha, ou alguém brigando com alguém. E as pessoas querem ver isso. Por exemplo, se você está caminhando na rua, de repente sai uma briga na rua, todo mundo para e olha. Então, Krishna cria uma história, um filme, assim, o filme máximo para chamar a atenção das pessoas, porque assistindo esse filme dos passatempos de Krishna, o mundo está se purificando, o mundo está se autorrealizando. Agora, outro ponto que temos que lembrar, entender, é que todas as pessoas que participaram nos passatempos eram, como se diz em português, um momentinho, the cast. O elenco da peça. O elenco da peça. Quer dizer, não são pessoas ordinárias, os demônios, os devotos, os que ficam lá, boquiabertos, olhando. Todo mundo faz parte do elenco da peça. Então, não tem vítimas inocentes. Outra coisa que Krishna
Krishna tem, ou ele se dá a si mesmo a tarefa, a tarefa justa e nobre e transcendental de atrair as almas condicionadas sem interferir no seu livre-arbítrio. Isso é livre-arbítrio. Porque se Krishna não respeitasse nosso livre-arbítrio, no processo de nos salvar, ele iria nos destruir numa forma pior do que o problema original. Como se diz que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu. Então, às vezes tem soluções que são piores que o problema original, né? E você, a coisa mais valiosa, mais preciosa, mais importante que você possui é a sua liberdade, o fato que você existe como alma individual, livre, que você tem livre-arbítrio, porque sem livre-arbítrio, você para de ser uma pessoa. Mesmo, por exemplo, uma pessoa na cadeia, uma pessoa oprimida e reprimida por um poder, um governo ruim, mas ainda tem essa liberdade da mente. Por exemplo, Nelson Mandela, amiguinho dos devotos, que morreu um tempo atrás, África do Sul, ele disse que quando ele estava por décadas na cadeia, a lição mais importante que ele aprendeu é que ninguém pode tirar de você a sua liberdade mais importante, que é a sua liberdade assim, de coração, de mente, de pensar, de ser uma alma livre. Então, Krishna, para proteger nossos corpos, se ele mata a essência da nossa existência como almas livres, reprimindo ou cancelando, neutralizando nosso livre-arbítrio, iríamos parar de ser pessoas. Iríamos parar de ser seres dignos da palavra ser vivo. Então, imagine, Krishna teve um outro filme, Bruce Almighty, Bruce Todo-Poderoso, não sei se vocês viram que a pessoa está muito frustrada com Deus. Tudo que você faz é ruim, você não me deu, que está criticando Deus, então Deus dá para ele a oportunidade, então por um dia você pode ser Deus. Ele dá todo o poder de Deus para ele, então dor de cabeça, que todo mundo rezando, que uma guerra e os dois lados rezando a Deus. Então, no final do dia, ele diz, ai meu Deus, que dor de cabeça de ser Deus. Então, Krishna tem que proteger nosso livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, promover o bem e reprimir o mal, como ele diz no Bhagavad Gita. Como fazer isso? Como promover o bem? Como reprimir o mal? Mas se as pessoas mais ou menos boas, como esse cidadão disse, que temos uma certa bondade, mas mesmo as pessoas boas também, às vezes, eu não estou falando dele, mas em geral, falando da humanidade, que mesmo as pessoas boas, às vezes, têm seus viciosinhos, seus momentos, digamos, menos dignos. E assim, como proteger o livre-arbítrio, como proteger a justiça e, ao mesmo tempo, reprimir o mal e promover o bem. Então, o trabalho de Krishna é meio complicado. E Krishna, eu acho que está fazendo um bom trabalho, né? Considerando tudo. Eu acho que não está na hora de mandar Krishna para a rua, né? Obrigado, Krishna, mas... Então, nesse espaço-tempo, se Krishna
muito está acontecendo a muitos níveis e perfeitamente organizado por Krishna. Tá bom, então? Então, eu queria fazer uma outra pergunta. Tá, o senhor sempre fala em diversos darshans e palestras a importância de nós protegermos a nova geração de devotos e os filhos de devotos que vêm nascendo, que eles que vão ser a nova liderança da ISKCON, visto que os iniciadores da pregação em vários países estão abandonando o corpo. Então, como a gente pode desenvolver lideranças locais para que essa geração seja protegida e aí a futura da ISKCON seja mais protegida também? Como proteger as novas gerações? Eu acho que um ponto muito importante e quase nunca falado é que os jovens, na psicologia dos jovens, eles querem muito estar no time que está ganhando. Porque os adolescentes, por exemplo, são muito suscetíveis a ficarem completamente com vergonha dos pais, ou que são quadrados, que não entendem. Então, se os nossos filhos cresçam vendo que a ISKCON é um time que não está ganhando, e pedimos que eles sacrificam sua respeitabilidade na sociedade para ficar com os velhinhos. Eu acho que nossos filhos vão dizer, tudo bem, eu comparei isso no dia santo para jantar da família. Mas assim, se identificar com o movimento publicamente, numa idade em que eles estão preocupados com sua respeitabilidade, sua imagem, é difícil. Então, eu acho que uma coisa absolutamente essencial, se queremos atrair e reter nossos filhos, é que temos que ser um time que está ganhando. Porque o sucesso é muito atraente. E as pessoas não podem se alimentar para a vida toda de profecias. É muito interessante que eu vou dar um exemplo da história cristã. Dá para falar disso por semanas, mas eu vou dar um exemplo. E os exemplos que estou dando são, como se diz, da erudição, assim, estudos acadêmicos normais, que os principais, não assim teorias exóticas de um grupinho de escritores. Que a corrente principal, assim, corrente acadêmica principal. Temos evidência completamente contundente que o movimento de Jesus foi um movimento apocalíptico. A palavra grega apocalipse, apo, é sânscrito, apa, como apa siddhanta. Então, apa significa para fora. Então, apocalipse literalmente significa a descobrir, no sentido de revelar a vontade de Deus. Então, os movimentos, por exemplo, Jesus, eu vou explicar, Jesus tomou Diksha, primeira iniciação de João Batista. Então, ele escolheu, porque em Israel, nesse momento histórico, tinha muitos pregadores, porque tinha muita frustração com a ocupação romana, e tinha muita frustração na sociedade, por isso tinha muitos pregadores oferecendo soluções e tal. João Batista, ele define a categoria pregador apocalíptico. No sentido que o mundo vai acabar e todo mundo vai ser destruído pela ira de Deus. E você tem que, como se diz, um momento, se arrepender agora, porque o mundo está acabando, tudo isso, né? É João Batista que define
a categoria de pregação apocalíptica. E Jesus teria diksha dele. Então, ele tomou seu batismo dele. No Novo Testamento, temos declarações de Jesus falando para seu, digamos, rebanho, que de verdade eu falo para vocês, que antes de vocês, ou antes de alguns de vocês morreram, vocês verão a vinda, assim, o dia do julgamento. O Apocalipse, tecnicamente, o dia do julgamento é que Deus é como um pai que não aguenta mais, que os filhos estão fora de controle, e ele vai descer pau no mundo. Ele vai arrumar a casa. Ele vai cortar o corrente da história. Ele vai reinventar a história humana. Ele vai arrasar com os pecadores. Ele vai salvar os bons e simplesmente refazer o mundo. E refazer como se diz? O covenant. Não. Não importa. Assim, o acordo entre Deus e os seres humanos, ele vai reinventar a história, refazer o mundo, tudo vai mudar, os ruins serão arrasados, e assim. Então, Jesus disse que essa descida do juiz, e pena capital para o mundo inteiro que não segue a vontade de Deus. E diz que isso vai acontecer antes de vocês morreram. E não aconteceu. Paulo, por exemplo, recebeu uma carta, porque Paulo era o primeiro GBC do movimento de Jesus. Ele tinha a zona mais grande. E quase a metade do Novo Testamento são cartas do GBC Paulo tentando controlar sua zona. Porque todos os seguidores dele eram neófitos, brigavam toda hora, políticas, digamos, completamente o contrário de um templo Hare Krishna. Tem coisas que não mudam, né? Então, se você, por exemplo, na Bíblia, livro de Romanos, Corintianos, são cartas para os centros, são cartas para centros de pregação nessas cidades. Então, um jovem escreveu para Paulo perguntando, uma pergunta típica, né, de um brahmachari, perguntando se ele devia casar ou não. E casamento era um pouco enrolado porque tinha famílias estendidas, como no mundo inteiro, no mundo pré-industrial, tinha aquelas famílias grandes, e dá para ver no Chaitanya Charitamrita que Raghunath Das Goswami, seu pai tinha direito legal de botar ele numa cadeia com guarda assim, armado. E o pai tinha direito de fazer isso. Então, a família tinha muito poder sobre as pessoas. Então, casar e criar uma família era um passo muito sério. E Paulo escreve, está na Bíblia. Paulo escreve, não, você não deve casar. Por que casar? Porque é muito complicado e o mundo vai acabar agora. Que em qualquer dia o mundo vai acabar. Então, por que tanto problema quando o mundo vai acabar? Então, temos evidência irrefutável que mesmo pelo menos o batizador de Jesus, João Batista, Jesus mesmo na Bíblia, Paulo, que mais ou menos tomou o movimento, isso é outro tema, que eles eram pregadores apocalípticos que acreditavam fielmente que o mundo logo ia acabar. E o mundo não acabou.
O mundo não acabou. Então, é muito interessante estudar a reação psicológica quando uma profecia falha. Porque o movimento cristão continuava, não é que todo mundo abandonou a fé, mas como eles reagiram frente a um fato em que com cada geração se tornava cada vez mais óbvio que o mundo não está acabando. E quando os cristãos foram adotados pelo imperador romano, a última coisa que eles queriam que o mundo acabasse, porque ele tinha riqueza e poder, não, pelo amor de Deus, que o mundo não acabe. Então, psicologicamente, podemos identificar dois ajustes psicológicos e sociológicos na comunidade de Jesus frente a esse problema que as profecias não se cumpriram. Um ajuste foi que eles individualizaram o Apocalipse, no sentido que mesmo que o mundo não acabe, sem dúvida você vai acabar. E você irá ao inferno. Então, essa ênfase no inferno e tal, para individualizar um apocalipse que não acontecia a nível planetário. E outra coisa foi de, como se diz, recategorizar profecia em geral. Que a profecia da segunda vinda ainda é verdade, porém, profecia se cumpre na plenitude do tempo. Porque a plenitude do tempo é uma quantidade de tempo indefinida e, por isso, não falsificável, no sentido que se a profecia não se cumpre agora, obviamente o tempo não está pleno. Então, a promessa que na plenitude do tempo a profecia se cumpre é uma profecia impossível de refutar ou falsificar. Então, é muito interessante. Agora, nós, no movimento Hare Krishna, agora voltando para a gente, ok, como se diz no Brasil, ok, sentimos na pele. Eu achei essa expressão muito interessante, essa expressão em português, porque é tão assim, carnal. Mas é interessante porque quando o Prabhupada estava aqui, Prabhupada criou em nós uma confiança, uma esperança tangível, que era possível transformar o mundo. E que mesmo nós podíamos ver com nossos olhos nesta vida essa transformação. E agora, como qualquer movimento, as leis da história ditam que, inevitavelmente, temos que passar por experiências e aprender, como se diz, dores de crescimento. Vivendo e aprendendo, você diz. Então, o que eu quero dizer para os devotos, além de querer vender vários produtos e serviços espirituais, que vocês podem encontrar no meu site. Estou brincando, isso foi uma piada. Mas a mensagem básica é que nós temos que manter viva essa consciência, ou até o ponto que eu acho que cada um de nós, às vezes, pode perder um pouco essa convicção que se podemos, para citar nosso presidente Barack Obama, né? Que se podemos, mas reviver, porque quando você acredita na palavra de Prabhupada, quando você acredita que é possível
transformar o mundo. Que este movimento tem o poder e o destino e o mandato assim de Krishna, de transformar o mundo. Quando você acredita nisso e você vê que o mundo não está se transformando tão rapidamente agora, que nosso movimento não está assim tomando o mundo. Se você acredita, como eu acredito, se você acredita, eu acredito, porque Prabhupada muitas vezes comigo, até privadamente, falava comigo, revelava o que ele realmente queria. E eu sei o que Prabhupada queria, porque me disse tantas vezes. Se você acredita no que Prabhupada queria e no que Prabhupada acreditava, e você vê que o movimento, sim, é um movimento de Prabhupada, movimento de Prabhupada mesmo, do Senhor Chaitanya, mas o mundo está um pouco resistente a esse movimento, vamos dizer. Ai, você não pode ficar satisfeito, você tem que pensar, então, o que podemos fazer? Como podemos melhorar nossa apresentação? Como podemos melhorar tudo o que estamos fazendo? Agir com mais inteligência, com mais, assim, pragmatismo. Como podemos fazer o que Prabhupada tanto queria e sonhava? Mas se esse sonho, esse desejo, essa missão de Prabhupada de transformar o mundo, se você deixa essa esperança migrar, digamos, se transferir a outro compartimento do seu cérebro, outro espaço da profecia que se cumpre na plenitude do tempo. Fazendo isso, você se livra de qualquer responsabilidade. Você não é responsável de fazer o que Prabhupada sempre fazia. Se o plano A não funcionava, então plano B, C, que podemos observar na vida de Prabhupada que ele sempre estava determinado em comportar. Ele vendia sua revista, Back to Godhead, e não dava, então ele escreveu livros. E ainda, então ele foi para a América, e podemos ver através da história de Prabhupada. Então, eu sinto na minha vida, o que Prabhupada falou para mim, eu lembro, eu vejo o Prabhupada na minha frente, eu ouço o Prabhupada falando para mim, eu sei o que ele queria. Então, é minha responsabilidade com Prabhupada. Eu estou tentando, como dizer, servir a pregação no mundo ocidental, porque eu devo isso a Prabhupada. Eu quero poder dizer a Prabhupada, quando eu sair deste mundo, eu fiz tudo o que eu podia para estabelecer sua missão como aquela que você queria. Então, nesse sentido, esse passatempo, por exemplo, os guerreiros que lutavam com Krishna 5.000 anos atrás, os pregadores que pregavam com o Senhor Chaitanya 500 anos atrás, eles não, como se diz, dar por sentado? Não. Took for granted, take for granted. Estamos procurando em português tomar como certos. Eles não, como se diz em português? Eles não pensavam que isso vai acontecer automaticamente. Podemos observar que os associados pessoais do Senhor Chaitanya, os associados de Krishna, realmente entravam nesse humor que temos que lutar, que não é uma coisa automática. Que eu posso ficar na barraca chupando limonada e cantando Hare Krishna. A rede, não é barraca, a rede, né? Então é isso aí. Então, outra vez eu vou encerrar e eu quero outra vez agradecer primeiro a Jagokula.
desde o início, eles sempre tinham uma determinação, um talento, uma capacidade além do ordinário, como se diz no Brasil, fora de série. E já fez muito serviço e outra vez está fazendo. E vocês que estão trabalhando com ele, e todos vocês, eu quero agradecer, e todo mundo que está ouvindo por Ustream, todo mundo em outros projetos, todo mundo que está tentando servir a Prabhupada, agradeço. E eu vou tentar, eu acho que vou mesmo ao Brasil. Se Krishna permitir, sem causar muitos problemas. E eu acho que eu talvez vou no final do ano, época de boas frutas, né? Então, obrigado a todo mundo e Hare Krishna. Nós aqui agradecemos. Hare Krishna. E obrigado a todo mundo que está assistindo o Newsstream. E Hare Krishna.